Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Pois é, hoje é domingo, o dia do Senhor, um dia muito especial. Hoje é dia 8 de fevereiro. Estamos já uma semana vencida no mês de fevereiro. E é domingo, dia de irmos à igreja, dia de estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aqui trazendo para você mais uma edição da nossa EBD com você. A lição de hoje é de número 8, que tem como texto básico, primeiro livro de Samuel, 17, 1 a 58. E a leitura diária de hoje, domingo, segundo aos Coríntios 12, 9 e 10, que nós vamos ler para você. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pois, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, aí é que eu me torno e me sinto forte, fortalecido. Pois é, que alegria poder estar com você para trazer até você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, através da nossa revista Palavra e Vida, preparada pela Convenção Batista Fluminense, para você que é morador, vive, nascido ou agregado ao estado do Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande. E a nossa lição tem como título principal Um Coração em Harmonia com Deus. O objetivo dessa lição é mostrar que um coração alinhado com Deus não teme gigantes, porque confia no caráter e nas promessas do Senhor. O discipulado precisa formar discípulos que enfrentem desafios com fé madura e não com aparência de coragem. A introdução nos diz assim: a maioria de nós conhece a história de Davi e Golias desde cedo. Porém, quanto mais leio esse capítulo, mais percebo, não é apenas sobre um menino enfrentando um gigante, mas sobre um coração tão alinhado com Deus que não teme diante do impossível. Enquanto os soldados e até o próprio rei recuavam de medo, Davi avançava em fé. E isso não era autoconfiança, mas segurança no Deus que ele conhecia no secreto e que já o tinha livrado do urso e do leão. O discipulado verdadeiro precisa estimular esse tipo de fé, que não ignora o tamanho do desafio, mas enxerga o poder de Deus acima de qualquer ameaça, que não se paralisa com o grito do inimigo, mas avança com a voz de Deus ecoando na alma. Todos nós já enfrentamos gigantes que nos fizeram tremer. Entretanto, assim como Davi, aprendi que quem caminha com Deus nunca está
sozinho no campo de batalha. Você crê nisso? Você crê que Deus anda conosco? Olha só o que Jesus disse aos discípulos lá no final do Evangelho de Mateus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Deus está conosco, nós vamos temer o quê? Não precisamos ter medo. Eu estava dizendo ontem, conversando com alguém, sobre vida, sobre viver, sobre tribulação, sobre dificuldades. Eu disse, nós não tememos nada nesse mundo, nenhuma ameaça. Por quê? O que pode acontecer é nós morrermos. E se nós morrermos, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Não é mesmo? Você crê nisso? Então vamos caminhar na nossa lição para o primeiro momento. O medo que paralisa e o coração que avança. Golias era enorme, não só em estatura, mas em arrogância. Durante 40 dias, ele desafiava o exército de Israel. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Primeiro livro de Samuel 17, 8 a 9. Disse Golias essas palavras. E sabe o que o povo fazia? Se escondia e até o rei Saul também tinha medo de Golias. Tal sentimento paralisa e nos faz esquecer que tudo que já vimos Deus fazer nos faz olhar só para o problema e perder de vista a promessa. Foi isso que aconteceu com os soldados. Eles olhavam para Golias e congelavam de medo. Contudo, Davi chegou com outra visão. Ele ouviu o mesmo desafio, mas viu o problema à luz do Deus que servia. E disse, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Primeiro livro de Samuel 17, 26. O discipulado precisa ensinar que os gigantes sempre existirão, mas a maneira como os enxergamos depende do quanto conhecemos a Deus. Se você conhece a Deus a ponto de viver com Deus, viver para Deus, viver na dependência de Deus e na presença de Deus, você não vai temer nada, porque você sabe que Deus é com você. Você sabe que Deus está do seu lado. Afinal, não é? Quem nunca teve medo de desafios aparentemente grandes demais? Porém, Deus nos lembra, como lembrou a Davi, que ele nunca perdeu uma batalha e quem anda ao lado dele não luta sozinho. É isso que nós precisamos aprender e ter confiança. O discipulado saudável não forma pessoas que fogem dos gigantes, forma aquelas que avançam mesmo tremendo, porque sabem que Deus vai à frente. O medo pode até bater à porta, mas não precisa dominar o coração. Nós só precisamos de uma coisa: confiar no Deus ao qual nós servimos. Agora vamos ao segundo momento. O peso da armadura errada. Aí está um problema que muita gente
enfrenta com dificuldade, escolhe a armadura errada, aí não dá condição, não dá conta, porque o peso é demais e o pecado pesa muito. Quando Davi se apresenta para enfrentar Golias, Saul tenta ajudá-lo a oferecer sua própria armadura. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Está lá em 1º livro de Samuel 17:38. Era a armadura de um rei imponente e respeitável, mas não era para Davi, era para Saul. Ele tentou andar com ela, mas logo percebeu que não lhe servia. Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Capítulo 17, verso 39. E então ele tira tudo e volta ao seu jeito. Retorna ao que conhece, ao que Deus já tinha usado com ele no campo. Quantas vezes no discipulado tentamos colocar armaduras nos outros, fórmulas, padrões, pressões, como se todos tivessem que lutar do mesmo jeito, mas Deus usa cada um com suas ferramentas, sua história e seu jeito único. Davi pegou a funda e as pedras, simples, mas eficazes. Porque quando Deus unge, ele também prepara o caminho e os recursos. O que é importante é obedecer com o que temos nas mãos e não com o que esperam que a gente tenha. Devemos lutar com os nossos recursos dados por Deus, confiados em Deus. E quando nós fazemos isso, nós não trememos e não tememos, porque nós temos um Deus que luta conosco. Assim, vamos ver algo mais. Davi pegou a funda e as pedras. Era o que ele tinha, era a arma que ele usava em todas as suas circunstâncias. Reconheço que já tentei vestir armaduras que não eram minhas, tentando agradar-me, encaixar, parecer mais adequado. Contudo, descobri que há mais liberdade e mais vitórias quando caminho do jeito que Deus me formou para ser. Como Deus formou você para ser na sua vida? Você já parou para pensar o que Deus tem feito com você, em você e através de você? Você já parou para olhar o campo à sua frente, as oportunidades? Deus quer usar você, mas Ele quer usar você não com as armaduras que o mundo te oferece, mas com o jeito que Ele, Deus, te prepara e te capacita. O discipulado não deve padronizar discípulos, deve libertá-los para serem fiéis àquilo que Deus confiou a eles. A armadura errada pode até parecer segura, mas só o que vem de Deus é leve, eficaz e suficiente. Agora vamos para o assunto número 3. Quando Deus é maior que o gigante. Davi não confiava na funda e nem nas pedras. Ele cria em Deus. Declarou com ousadia: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
a quem você desafiou. Verso 45. Olha só, isso não é ousadia, isso não é querer ser melhor, isso é ter confiança no Deus a quem nós servimos. Você está pronto a confiar em Deus em todas as circunstâncias? Essa declaração revela que a verdadeira força de Davi estava em sua fé, não em sua técnica. Ele era um bom atirador de pedras, mas ele não confiava nisso, ele confiava em que Deus é quem usaria a sua ferramenta para derrotar Golias. Ele sabia que o que estava em jogo não era apenas uma guerra entre homens, mas uma batalha espiritual. Por isso acrescentou: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Verso 47. É esse tipo de fé que precisamos cultivar, uma fé que reconhece a realidade dos gigantes, mas não se desespera. Vê obstáculos, mas enxerga além. Uma fé que declara com convicção: Deus é maior, sempre foi e sempre será. Eu te pergunto, você crê nisso? Você crê nesse pedacinho, nesse texto pequenininho? Deus é maior, sempre foi e sempre será. Todos nós somos tentados a confiar mais em nossas estratégias do que na presença de Deus. Porém, essa história nos mostra que a vitória verdadeira não vem da força, mas da fé. No discipulado, precisamos lembrar que a luta pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. Quando Ele está presente, até gigantes caem com uma pedrada, porque a batalha continua sendo dele. Até uma frase muito interessante que diz assim: não mostre os seus problemas para Deus. Mostre Deus para os seus problemas. E é uma verdade. Agora vamos para a conclusão da nossa lição. A história de Davi contra Golias não é só uma lição de coragem, é uma declaração de confiança inabalável em Deus. Enquanto todos os outros se deixaram dominar pelo medo, Davi ouviu o mesmo desafio, mas respondeu com fé, não porque fosse mais forte, mas porque conhecia o Deus a quem servia. Essa confiança não surgiu da noite para o dia. Ela foi construída no campo, nos momentos solitários, nas pequenas vitórias secretas, e isso é discipulado. Formar corações treinados na presença de Deus, preparados para enfrentar os gigantes da vida com convicção. Então, a cada minuto que nós passamos com Deus, nós crescemos. A cada instante que nós buscamos viver na presença de Deus, nós nos fortalecemos. A cada tempo que nós não gastamos com Deus, como muitos dizem, mas nos ocupamos no serviço de Deus, Ele nos capacita para a grande obra
que Ele tem para colocar em nossas mãos. Davi nos lembra que a vitória não depende de fórmulas, nem de armaduras emprestadas. Depende de andar em obediência com o que Deus nos confiou, de olhar para o gigante e, mesmo tremendo, dizer: a batalha é do Senhor. Quando nos vemos em lutas mais difíceis do que podemos vencer sozinhos, é justamente aí que Deus se revela maior. E é isso que precisamos transmitir. Vale a pena confiar em Deus. Sempre gigantes não caem pela força, mas pela fé em Deus. Estou tentando lembrar aqui de um hino que fala sobre: não é dos fortes a batalha, mas dos fiéis e sinceros que confiam no seu Senhor. Agora, 3 perguntas para você pensar, refletir e agir. Quais gigantes têm feito você recuar em vez de avançar? Você está tentando lutar com uma armadura que não foi feita para você? Como o discipulado que você vive ou oferece ajuda a formar uma fé que vence o medo? 3 perguntas para você pensar, para você refletir, para você trabalhar na sua mente, esperar que Deus vai dizer para você qual é a resposta. Esperar confiando na presença e ação do Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, como te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos capacita, é um Deus que caminha conosco em qualquer circunstância. O Senhor está do nosso lado para nos socorrer e nos proteger. Ó Deus, diante dessa lição, desses enfrentamentos, desses desafios que vimos, ó Deus, nós queremos dizer ao Senhor: usa-nos na tua obra. Não importam os gigantes, capacita-nos, porque, ó Deus, sabemos que a vitória é do Senhor, jamais será nossa. Ah, se não fora o Senhor que esteve do nosso lado. Diga, pois, Israel, que nós possamos pensar assim. Caminhar na certeza de que não estamos caminhando sozinhos, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está nos guiando, nos conduzindo por caminhos retos, certos e seguros. Ó Deus, abençoa a nossa vida, Pai. Abençoa a nossa caminhada. Abençoa, Deus, as nossas famílias em toda a sua extensão, ó Deus. Tem misericórdia daqueles que andam errados por caminhos tortuosos. Mostra-lhes, ó Deus, o caminho seguro, para que eles possam, ao final da jornada, olharem para Ti e dizer: estou aqui, Senhor. Perdoa-me. Ó Deus, abençoa os enfermos, os acidentados, ó Deus, como o caso do filho da Carmen, restaurando a saúde, a vida, fortalecendo, Deus, dando confiança, dando esperança, porque só no Senhor há esperança. Senhor Deus, abençoa, conforta, fortalece o coração daqueles que estão enlutados. Ó Deus, aquele colega que na sua cirurgia
foi chamado à tua presença, Pai. E tantos outros, Deus, que têm sido chamados a estarem diante do Senhor. Alguns, ó Deus, crendo na presença e misericórdia do Senhor. Outros, ó Deus, vivendo de formas erradas, mas vão estar diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos no Senhor. Te pedimos, Deus, pelas igrejas, pelos líderes, pelos missionários onde estiverem, Pai, fazendo a tua obra. Dê a eles saúde, força, confiança, capacidade, ó Deus, para fazer o teu serviço. E fica conosco, meu Deus, perdoando os nossos pecados, que são tantos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos mais uma melodia para continuarmos. Diante dos desafios que surgem à sua frente, nada de desânimo, como diz o hino 337. É isso, queridos. Como disse no início, hoje é domingo. Domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, com aquela alegria que vem do Senhor. Eu quero dizer para você, aproveite o seu domingo, aproveite cada minuto junto dos seus familiares, seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, da sua família, em plena comunhão, almoçando juntos, sorrindo, se alegrando, mas não esqueça do Senhor. Hoje é dia do Senhor. E eu quero convidar você a estar na casa do Senhor, a estar louvando ao Senhor, na comunhão dos seus irmãos em Cristo, de outros amigos, que você possa se colocar na dependência do Senhor, deixando Deus falar com você, deixando Deus usar você como discípulo, preparando-se para o discipulado. Faça como Davi. Eu venho no nome do Senhor, o Deus do exército de Israel, o meu Deus. Confia no Senhor. E ande seguro nas mãos do Senhor. Ele quer conduzir você. Faça isso. Que Deus abençoe a sua vida.
te dê momentos de alegria. E amanhã é segunda-feira, se Deus permitir, eu estarei aqui de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor, extraída do nosso manancial de reflexões, diretamente para o seu coração, para o crescimento e desenvolvimento espiritual da minha vida e da sua vida. Amém, querido? Um bom dia na graça e paz do Senhor Jesus.